Pessoal, termina de forma trágica o Mundial para o Palmeiras, um Mundial que, obviamente, é o campeonato que o Palmeiras mais do que ninguém quer, com uma falha de goleiro, de novo, não de novo o Everton, mas de novo com falha de goleiro, o Palmeiras não consegue o Mundial que tanto queria. É complicado terminar assim, vem cá, vamos falar disso. Olha só, pessoal, começando aqui pelo Chelsea, do Cole Palmer, que não tem cara de craque, mas quase que é. O Chelsea vai a campo com esses 11 jogadores aqui, tá meio difícil de ver, a arte não é muito boa, só que se você forçar muito e conseguir ler aqui, se é que você vai conseguir, você vai ver aqui o Reece James, capitão, que não jogou, porque na verdade quem jogou foi o Andrei Santos. Eu não sei se foi divulgado por que saiu a escalação com um e na hora jogou outro, não sei, mas enfim, o Andrei, cria do Vasco, inclusive, jogou, e além disso a gente tinha também como destaque o Nkunku, titular, não tinha sido titular contra o Benfica, foi hoje. No resto ali é mais do mesmo, então uma mudança aqui, outra ali. O que precisava estar em campo estava com o Palmer. Já do lado do Palmeiras, aqui a gente tinha muita mudança significativa e nenhuma delas boas mudanças, nenhuma. O que a gente tinha era o seguinte: a zaga completamente reserva, Murilo machucado no jogo contra o Inter Miami e Gustavo Gomes suspenso, não poderia jogar. A gente tinha hoje titular Vitor Roque, mais uma vez, que, cara, falando sobre o Vitor Roque, ele é mais uma vez titular porque ele foi caro, não porque exatamente ele está merecendo. Não acho que já é hora de taxar como bagre, mas acho que é verdade que tem jogado porque foi caro e tem que valer a pena, e ainda é novo, ainda pode ser questão de tempo de adaptação, mas não tá rolando. A gente tem o Estevão, que eu tinha falado no último vídeo de jogo do Palmeiras, que teria mais uma chance de ter um jogo grande para chamar de seu, e ele faz o gol. E olha só como que chegavam as duas equipes. O Palmeiras, como eu falei, é esse time que mais que ninguém no mundo, provavelmente, eu ia falar que o Palmeiras é no Brasil o time que mais quer ser campeão mundial, mas talvez não exista no mundo um time que fale tanto desse campeonato, que, sabe, queira tanto esse título quanto o Palmeiras. O Palmeiras chega embalado até certo ponto por uma vitória contra o Botafogo, então a gente teve hoje a classificação do Fluminense, que chegou depois de ganhar da Inter de Milão. O Palmeiras teve um confronto nacional e, cara, o Palmeiras consegue chegar nas quartas de final do campeonato sem ter ali um desempenho muito brilhante. Eu vou tentar lembrar de comentar disso. Já o Chelsea, ele chega como favorito, chega também com o histórico de ter tomado uma surra para um brasileiro, que é o Flamengo, que não é exatamente uma goleada, mas foi uma surra no como foi o jogo. Assim, eu provavelmente nunca tinha visto um brasileiro dominar tanto um europeu quanto naquele jogo de Chelsea e Flamengo, e dessa forma vieram cada uma das duas equipes, e com a bola rolando, o que a gente vai ver é o seguinte: antes de eu chegar lá, Flash Score, você já tá ligado? Baixe aí, já baixou? Ainda não? Link aqui na descrição, eu vou tirar números de lá para trazer aqui algumas coisas para a gente poder entender. Então, se você também gosta de olhar esses lados mais analíticos do futebol, você pode baixar. Se você quer simplesmente um aplicativo para te avisar que jogo tem cada dia, quem joga, que horas, quem vai jogar, Flash Score, baixa aí, completamente gratuito. Aproveite. Gente, bola rolando, gol do Cole Palmer, já logo de cara. E olha só, ele já recebe tirando, dribla mais um, chuta lá no cantinho e faz aqui o gol e sai metendo a comemoração dele. Cole Palmer, que é um dos caras que menos tem cara de jogador, assim, é uma das pessoas que menos tem cara de ser craque de bola. Se você chega numa pelada e tem Cole Palmer lá e você não conhece, você se preocupa caso ele caia no seu time, tá ligado? E não falando aqui que, nossa, craque sou eu, longe disso. Mas assim, vamos combinar aqui que também não tem cara não, mas as aparências enganam. O Cole Palmer contra o Flamengo, ele ficou completamente sumido. E hoje, no segundo tempo, ele deu uma sumida também, até porque na segunda etapa o Abel ajeitou um pouco a casa, mas no primeiro tempo a bola chega nele, ele vai lá, faz o gol, mete sua comemoração. Ele que é futuro companheiro de time do Estevão, tá ligado? É um baita de um jogador, apesar de ainda sofrer a resistência de alguns, nem todo mundo gosta tanto assim. É um bom jogador, que estava sumido em alguns jogos, que hoje vai lá, não some, aparece, faz gol, até com uma certa facilidade, cara. O jeito que ele domina a bola, já meio que ajeitando ela, e ele conduz, passa mais um, não é exatamente dribla, eu até falei que dribla, mas não é exatamente um drible, ele só conduz e tira, ele, né, fecha ali a parada e faz o gol 1 aos 15. E aí depois, o que a gente vai ter é o Abel com cara de merda, porque o time tava com cara de merda também. O Palmeiras fez um péssimo primeiro tempo.
péssimo. Arrisco dizer que talvez o pior primeiro tempo de um brasileiro contra europeu. E aqui, quando a gente fala isso, a gente sempre entra naquela discussão de jogou de igual para igual, foi pau a pau o jogo, e aí a gente volta para o jogo do Flamengo com o Bayern de Munique, dessa vez não contra o Chelsea, que o Flamengo até fez gol, mas assim, pau a pau não foi aquilo, tá ligado? Claramente, a nata da Europa é melhor, mas até aquilo talvez tenha sido um jogo um pouco mais digno do que foi esse Palmeiras e Chelsea no primeiro tempo. Foi assim, um primeiro tempo, principalmente se você considerar que foi contra o Chelsea, não foi contra o Real Madrid, não foi contra, insira aqui, qualquer time da nata da Europa, foi contra o Chelsea. Foi contra o Chelsea, que é um bom time, mas é o Chelsea, não é o melhor time, tá ligado? E assim, mesmo diante dessa realidade, a verdade é que nos primeiros 45 minutos o time do Palmeiras não estava conseguindo fazer praticamente nada. No ataque não tinha troca de passes, na defesa um Deus nos acuda, o que é natural porque a defesa praticamente toda reserva, mas no ataque também a coisa não funcionava, então você via o Vitor Roque correndo, tentando, se esforçando, mas nada, o Estevão tentando fazer alguma coisa ali, mais nada também. O jogo não acontecia, tá ligado? O Vitor Roque muito fora da área, e aí é foda porque assim, se ele tá fora, é porque a bola não tá chegando. Provavelmente eles estão entendendo que se ele ficar lá dentro da área, a bola não vai chegar, então ele sai dela para tentar trazê-la. Só que não estava funcionando também porque ele pegava a bola num cenário que ele tinha que correr meio campo inteiro e aí simplesmente não funcionava. Olha só, em números, aos 40 minutos, a gente tinha um chute do Palmeiras contra 9 do Chelsea, posse de bola 71-29, um péssimo primeiro tempo. Um péssimo primeiro tempo. Como eu falei, isso aqui é aos 40, não é exatamente ao final do primeiro, porque ainda tem mais 5 mais acréscimos, e aí teve 5 acréscimos, termina a primeira etapa, e assim, o Palmeiras, ele finaliza um pouquinho nessa reta finalzinha ali, termina com números lá do Flash Score, 2 finalizações. É isso, tem um cabeceio do Vanderlan, que chega no gol, 0 perigo. Inclusive, Vanderlan, principalmente no primeiro tempo, um jogo bem abaixo, bem fraco. Não é nem abaixo, é um jogo ruim. Abaixo é quando... Não, o cara é muito bom, mas hoje não foi tão bem. Não sei se é o caso, tá ligado? Mas enfim, um jogo fraco. Posse de bola, 68-32 ao final do primeiro tempo. Cara, no intervalo, o Abel, ele não mexe nas peças, mas ele conversa com elas. E ele conversa de uma forma que parecia até que o pacto era real. O Palmeiras volta com outra cara, apesar de ter exatamente o mesmo time. Com outra energia, com outra postura. O Abel meio que conserta uma coisa ali e que eu não sei exatamente o que é, mas algo deu certo, tá ligado? E aí, no segundo tempo, gol do Estevão, quase que a caneta cai, um baita de um gol. O que a gente tem? Um Richard Rios fazendo uma boa jogada pro Estevão, que dá um chute ali que eu acho que nem ele acreditava na possibilidade do gol. Me parece o tipo de chute, a gente já vai ver o lance, mas me parece o tipo de chute que ele deu e tipo assim, se eu ganhar um escanteio, tô fazendo vantagem, mas na verdade, olha só, a bola do Richard Rios pro Estevão que domina, chuta, bate no travessão, gol, e ele sai aqui. Cara, você vê até pela reação dele, ele meio que comemora, tipo, nem eu tô acreditando, tá ligado? O Estevão, ele tem um grandioso momento. Não sei se é um jogo grande para chamar de seu, porque é foda você falar que esse foi o meu jogo. Quanto ficou? 2-1 pros caras. Meio complicado, mas pelo menos ele faz a parte dele. Eu acho o Estevão um baita no jogador, muito promissor. Lei do futuro, a gente fala muito de lei do ex, aqui é a lei do futuro, ele já tá vendido ao Chelsea, faz gol no time antes de ir pra lá, ele sai aqui comemorando, cara, você vê, tipo assim, ele acerta um chute de tão rara felicidade que o goleiro Sanches, que é bem verdade que não é um bom goleiro, mas que o goleiro Sanches nem tenta defender. Se você pegar pra ver o replay, o Sanches ele meio que faz um, tipo assim, opa, pra fora, não encostei não. E aí quando ele vai ver, a bola tá dentro do gol, tá ligado? Então assim, o Estevão ele acerta um chute, mas muito improvável de dar certo, que deu certo. O Palmeiras, como eu falei, ele vem com outra pegada no segundo tempo, o Estevão mostra isso aqui, o time consegue o empate, eu comecei a acreditar que a virada viria, eu comecei a acreditar que talvez no caminho para o vestiário o Abel encontrou um bode, sacrificou e o pacto estava rolando, o Palmeiras tinha outra pegada, outro clima, outra coisa, mas não foi aquilo tudo não. Mas antes de falar do desandar da coisa, cara, termina o Mundial, mas o Richard Rios
ele não fica nesse time não, tá? Assim, eu acho que o Richard Rios, ele se junta ali a Arias, a uns caras aqui e ali que provavelmente, se não tinham mercado antes, agora tem. Baita jogador. Baita jogador. Eu acho que talvez hoje em si não tenha sido o melhor jogo dele, até porque, como eu falei, o primeiro tempo inteiro foi uma merda, e aí depois salvou um pouquinho, mas assim, no geral, um baita no atleta, tá ligado? Muito bom jogador mesmo, a nível Europa, por exemplo. E agora a gente tá vendo no Mundial que a Europa não é boa só por ser Europa, depende de qual time da Europa, tá ligado? Mas querendo ou não, eles ainda têm dinheiro, e se eles virem valor em qualquer coisa aqui, eles levam pra lá, porque eles têm grana. E essa é a grande parada deles. Não é exatamente o talento natural, mas é ter dinheiro, é ter orçamento, é ter investimento. Enfim, Richard Rios, pra mim, ele faz um bom campeonato mundial. E é muito louco que, assim, eu falei muito do Flamengo nesse vídeo aqui, e o Arrascaeta, por exemplo, foi muito mal. O Arrascaeta fez um mundial muito fraco. No Flamengo, o Pedro também foi mal. Eu acho que o Richard Rios fez um bom campeonato. Só que aí, o que a gente vai ter depois? Gol do Malo Gusto, que não é exatamente do Malo Gusto, na verdade é um gol contra, que na verdade é um grande de um frango do Everton. Olha só, isso aqui, se você é torcedor palmeirense e tá vendo isso aqui, comente. Eu quero saber se você, além da tristeza, porque deve ser um momento muito merda, se além da tristeza, além de aguentar o jogo, você veio aqui ver esse vídeo, e se você é um anti-Palmeiras, seja lá por qual motivo, vou comente aqui também, eu quero saber qual é da fita de cada um que tá aqui. Enfim, o Malo Gusto chuta, a bola desvia e o Everton aceita e sai com cara de bosta. Cara, o Everton, ele é um grande goleiro. A gente tá falando de um cara que é goleiro de Copa do Mundo, que inclusive chegou a entrar num jogo de Copa. É muito comum um terceiro goleiro, né, o segundo reserva, nunca entrar. O Tite fez questão, o Tite tinha essa parada de todo mundo vai jogar pelo menos um pouco, então ele foi convocado para a Copa, ele chegou a jogar na Copa. É um goleiro que foi importantíssimo. No primeiro título olímpico do Brasil, ele defende um pênalti, e depois o Neymar vai lá e converte. Ele, no próprio Palmeiras, tem uma história muito grande. Dito tudo isso, ele foi muito mal hoje, a verdade é essa. Frango, muito frango. Tem outro ângulo aqui, se você for ver, a bola desvia, assim, é verdade, mas, cara, dá um bug na cabeça dele, dá um troço e ele não pega. E aí, como eu falei, mais uma vez o Palmeiras tendo problema com goleiros. Mais uma vez um bom goleiro, porque o Marcos lá atrás também falhou naquela bola cruzada e agora o Everton falha. O Palmeiras, que é o time que mais brisa, que mais fala de Mundial, o Palmeiras não consegue avançar, ficou no quase. Eu acho que, por um lado, o Palmeiras conseguiu uma dignidade no segundo tempo, porque o jogo melhorou muito. O Paulinho, cara, diferente do Vitor Roque, se o Paulinho tivesse saudável, talvez o campeonato teria sido outro, tá ligado? Tivesse sido outro. O Paulinho, não só porque é do Vasco, mas realmente jogando muito bem, entrou bem, ele faz uma coisinha aqui, outra ali. O Maurício com um cruzamento também, mas faltou, e assim termina o campeonato. Tá ele aqui com a sua cara de caralho, fiz merda. Enfim, poderíamos ter tido uma semifinal 100% brasileira. Não teremos. Ainda temos pelo menos um representante, o Fluminense, o Patinho Feio, como disse o próprio técnico do Fluminense, será o nosso representante na semifinal. O Fluminense, cara, ele não tem um caminho impossível de chegar na final, mas também não é tão fácil. O Chelsea é isso aí, mas isso aqui não é para falar de Fluminense. Voltando ao Palmeiras, o jogo, a dignidade é resgatada no segundo tempo, mas perder, terminar, ser eliminado dessa forma, com erro individual, mais uma vez contra o Chelsea, que antes foi Kai Havertz, agora é Cole Palmer e um gol contra, é cruel. Pro torcedor deve estar doendo, não é pouco não. Pra galera que tava meio que zicando, grande noite, não é mesmo? Enfim, eu confesso que eu torcia porque é muito fácil pra mim, não é rival, e Brasil contra a Europa, tá ligado? Termina assim o Mundial do Palmeiras. O que eu quase me esqueço de falar é o seguinte: o Palmeiras conseguiu fazer um bom Mundial? Se você olhar pelo lado de que chegou nas quartas, sim. Se você parar para analisar de forma mais meticulosa, talvez não.
Por quê? Isso aqui é meio polêmico, mas eu acho que o Palmeiras é o time que mais decepcionou na fase de grupos. Isso, claro, considerando entre os brasileiros. Porque caiu num grupo que até tinha um europeu, mas tinha o europeu mais fraco de todos os europeus e não conseguiu ganhar do Porto. Então fez um bom jogo que quando aconteceu a gente achou legal, mas depois que a coisa desandou, depois que a coisa correu e tal, e a gente viu o Botafogo ganhar, o Fluminense também, o Flamengo ganhar muito bem, a gente começou a olhar para aquele empate com outros olhos, e aí beleza, meteu um 2-0 no Al-Ahly, e depois teve um jogo bem mais ou menos contra o Inter Miami do Messi, que até conseguiu evitar a derrota, mas conseguiu. Não é que permitiu. O Palmeiras teve que meio que caçar o milagre do empate contra o Inter Miami. Na fase de mata-mata, ele consegue a classificação num jogo, primeiramente, chato, num jogo fraco, que numa jogada individual do Paulinho consegue a classificação, mas num jogo bem chatinho. E, cara, segundo ponto, tópico 2, contra o Botafogo, que não dá pra falar que é fácil, mas é um confronto nacional. Então, assim, o Palmeiras chega longe no Mundial, mas fazendo uma fase de grupos decepcionante, oitavas de final com classificação, é verdade, mas num jogo feio contra um adversário nacional, que não é, tipo assim, o Palmeiras não tem uma vitória no PSG, uma vitória na Inter de Milão, uma vitória no Chelsea para chamar de sua. Quando trombou com o europeu, um pouquinho melhor, que é o Chelsea, caiu. Então, assim, até que chegou longe, mas está longe de ser um Mundial brilhante. Eu falei hoje no vídeo do Fluminense o seguinte, cara, a gente não sabe até onde o Fluminense ainda vai. Mas se terminar agora, se terminar eliminado para o Chelsea, dá para dizer que foi um baita Mundial do Fluminense. O Fluminense ele rendeu muito mais do que o esperado. O Palmeiras ele chegou longe, mas convenceu? Brilhou aos olhos? Aí eu não sei. Conseguiu chegar, porque o Abel é isso. Isso aqui sim, o Abel quando falha é meio que isso aqui, tá ligado? Se é que dá pra chamar de falha. Mas eu acho que se você parar pra observar mesmo, talvez o Botafogo volte pra casa com um clima melhor, apesar da demissão e tal, aquela coisa toda, a demissão do Renato Paiva, mas talvez o Botafogo volte com um clima melhor pro Brasil do que o Palmeiras. É o que eu acho. Você discorda? Você concorda? Comente aqui embaixo, gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigado. Enfim, estamos chegando agora na reta final do Mundial. Ainda não acabou, continuaremos acompanhando por aqui. Eu espero que você continue acompanhando, assistindo daí também. Eu sou o Josão, muito obrigado por assistir.